julgamento vem depois desta vida para cada um de nós. Gostaria de propor hoje uma reflexão sobre aquilo que é o final do Evangelho. Diz assim a última frase do Evangelho de hoje: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Permanecendo firmes que iremos ganhar a vida. Aprendi nesses últimos dias agora, conversando com uma senhora, porque ela estava respondendo a pergunta que eu lhe fiz, e a pergunta é: como está a senhora? E ela dizia: firme. Não estou forte, mas eu estou firme. Tem muita gente forte no mundo. Talvez na sua casa tem gente que é forte, que se entrar para a briga, bate em qualquer um. Tem muito grosseteiro, não é verdade? Hoje em dia por aí, gente forte, e gente que trabalha duro também e tem uma força incrível, mas não é firme, desiste fácil, cai fácil, desanima, se desilude. Mas tem muita gente fraca que é muito firme e dá um testemunho para cada um de nós incrível. Por isso, não importa se somos fortes ou fracos, o importante é que sejamos firmes. A igreja e o mundo de hoje precisam de pessoas que sejam firmes, não fortes. Gente forte tem, mas daqui uns dias eles também ficarão fracos. Mas eles também, na fraqueza, precisarão dar motivo e testemunho de firmeza. E somos chamados à firmeza em 3 grandes aspectos da nossa vida humana hoje. São Paulo, na segunda leitura de hoje, fala bem assim: eu nem precisaria trabalhar, porque eu sou testemunha do Evangelho, eu sou anunciador de Jesus Cristo, então eu tenho o direito de receber de graça as coisas que eu preciso para viver, porque eu sou anunciador de Jesus Cristo. Mas eu não quero ser pesado a ninguém, e para dar testemunho a vocês, eu trabalho dia e noite. Trabalhar dia e noite. A segunda leitura fala do trabalho. Gente mole não trabalha direito, e muita gente mole nem trabalhar trabalha. Para trabalhar é preciso ser firme, nem sempre forte, porque tem trabalhos que não exigem força, mas todos os trabalhos exigem firmeza. E Paulo, que deu exemplo, também em determinado momento da leitura diz: e mais ainda, quem não quer trabalhar não deve comer. Irmãos e irmãs, as eleições já passaram, então agora eu posso falar alguma coisa. Me irritava assistir as campanhas políticas, ainda mais nos últimos dias, porque dos dois lados era só promessa de dar para quem quer ganhar e não dar para quem quer trabalhar. As coisas que nós temos, elas precisam ser resultado, e são, na verdade, consequência do trabalho, ou não? Quem não trabalha não merece comer. É o que São Paulo diz, não sou eu. Mas tem muita gente que acha que o outro precisa me dar, o outro precisa
para que eu fique na minha preguiça. Nós precisamos ajudar quem precisa, mas não quem é preguiçoso, quem não quer trabalhar. Quem não quer trabalhar não deve comer, diz Paulo. E é a verdade. Se nós não trabalhássemos, nem estaríamos na missa aqui, porque estaríamos desmaiando de fome por aí, porque não teríamos comida. Nós estamos aqui porque trabalhamos, porque lutamos. Mas para trabalhar precisa ser firme. E quantas pessoas deixam de trabalhar e se tornam moles porque vão me dar mesmo? Para que eu vou trabalhar? Gente firme, firmeza para trabalhar. A primeira leitura falava, uma leitura tão pequena, mas ao mesmo tempo tão complexa, tão cheia de significado. E a primeira leitura dizia que quem teme o Senhor vai receber a coroa da justiça, e a salvação virá ao seu encontro. Temer o Senhor. Tem muita gente boa no mundo que começa a seguir Jesus Cristo de uma maneira inclusive empenhada, dedicada, alegre, animada, mas logo deixa Deus de escanteio, porque é melhor, é muito exigente viver com Deus e é melhor viver sem Ele. Não permanece firme no temor do Senhor. Temer a Deus não significa ter medo de Deus, mas é reconhecê-lo como tudo de nossa vida, e também reconhecer que sem Ele nós não conseguimos dar passos rumo à eternidade, rumo à plenitude. E quanta gente desistindo, não permanecendo firme no caminho de salvação. É porque alguém olhou-me com cara feia e era lá da igreja aquela pessoa. É porque aquele padre, aquele Evandro lá, Deus que me perdoe, ele me atendeu de um jeito que agora não quero nem saber mais daquela igreja. E assim por diante. Às vezes por pouca coisa não queremos mais saber de Deus, de igreja, nem de nada. E também porque eu pedi tanto para Deus e Ele não fez nada. Então significa que Ele não quer saber de mim e eu também agora não quero mais saber dele. E deixo de temer a Deus por pouca coisa. Permanecer firmes no temor do Senhor é o convite da primeira leitura. Permanecer firme no trabalho. Trabalha quem não é mole, quem é firme. Permanecer firme no temor do Senhor, porque para ser de Deus eu preciso ser firme, senão eu desisto logo. Basta ele não me atender na primeira vez que eu peço, basta alguém que em nome de Deus me faz alguma coisa que eu não goste, basta uma pequena decepção ou um problema e eu vou embora. Permanecer firmes no temor do Senhor. E o Evangelho, não sei se ouvimos direito, mas parece que é só tragédia que acontece ali. Só que o evangelista está falando não de um futuro, ele está falando daquilo que já ele experimentou. Estamos aí depois da destruição de Jerusalém, estamos aí depois de coisas terríveis, da grande perseguição do apóstolo Paulo e de outros cristãos que foram mortos, e o evangelista Lucas, vendo todas essas coisas, ele apresenta algo incrível no Evangelho de hoje. Vocês ficam elogiando a beleza deste templo, o templo de Jerusalém, magnífico. E as pessoas ficavam admiradas com o templo, porque ele era enfeitado com pedras preciosas. Não é uma, nem duas e nem três pessoas que entram nesta igreja, matriz da paróquia Santa Rita, inclusive meus irmãos padres. Um esses dias dizia: nossa, como aquela igreja é bonita, padre. Um irmão meu padre, e realmente é, nossa igreja é bonita, né? Mas não ficará pedra sobre pedra,
E olha que é pedra cara que tem aqui, mas não ficará pedra sobre pedra. Mais ainda, no tempo que somos nós. Você lembra quando se casou com essa mulher, com esse homem que está aí do outro lado? Ou com aquele que se deixou em casa, com aquele que está lá? Você lembra? Era uma coisa maravilhosa. E olha quem ele virou. E pior ainda que vai piorar. Mesmo que se ajeite, mesmo que dê uns tratos por aí, faça umas plásticas, ajeite um pouco, coloque uns pó, umas gosmas, ajeite um pouco, mas vai piorar. E até vai morrer. Não ficará nada inteiro. Tudo vai ser destruído. Destruição. Também guerras, revoluções, diz a leitura. Depois, tempestades, pestes. Mais ainda, perseguirão e prenderão muitos de vocês. E continua ainda, acontecerão divisões na família, famílias que se dividem. Mais ainda, a morte. Só que o evangelista, no meio de tudo isso, que é tudo terrível, destruição, perseguição, guerra, revolução, morte, tempestade, divisão, morte, no meio de tudo isso está escrito no Evangelho de hoje. Será a oportunidade em que testemunhareis a vossa fé. A nossa fé, nós testemunhamos quando tudo vai mal e eu permaneço firme. Na nossa vida, em tantos momentos, as coisas vão muito mal. Uma doença aparece, a perda de alguém, perda do trabalho, é aquela pessoa que era tão próxima, de repente se distancia, e eu sofro terrivelmente com isso. É a morte que se aproxima, e mais ainda, é triste dizer, mas em menos de 100 anos, a morte vai ser uma experiência para nós também. E na morte, na perseguição, na não compreensão, quando as coisas ficam difíceis, e quando tudo parece absurdo e parece que Deus fugiu, é aí que testemunhareis a vossa fé, diz o Evangelho. Para testemunhar a fé quando tudo vai mal, é preciso ser firme. Gente mole, foge. Só que se foge como? Se com Deus, e se vivendo em Deus e pedindo a sua ajuda, as coisas já são muito complicadas. Se eu correr dele, para onde eu vou? Se eu não encontrar luz na fé, no que eu vou encontrar? Onde está a segurança para a vida? Se com Ele nós não entendemos as coisas, é difícil viver certas experiências. Imagine sem Ele. Nessa hora da provação, será a hora de testemunhar a fé. Só que para isso é preciso ser firme. Gente mole não trabalha. Gente mole não tem a Deus. Gente mole desiste na hora da dificuldade, da provação. Pessoas firmes. E o convite de hoje, no final desse tempo litúrgico, é de que permaneçamos firmes. Pessoas firmes trabalham, não enrolam e nem disfarçam, trabalham. Pessoas firmes temem a Deus e sabem que sem Ele não há como viver. E pessoas firmes dão testemunho de fé quando tudo parece absurdo. Numa guerra onde tanta gente inocente morre, numa tempestade
em que a casa da pessoa cai sobre ela e ela morre. Eita Deus! Como entender isso? Se você permanece firme aí, então encontrará o verdadeiro cristianismo. Veja Cristo. Vejamos o exemplo dos santos. Nenhum teve vida fácil. Alguns passaram pelo martírio. Quem não passou pelo martírio, os santos casados, muitos deles, como Rita mesmo, enfrentou um martírio terrível com aquele marido dela, que não valia nem o feijão que comia, se é que comia feijão, o marido de Rita. Pessoas que sofreram terrivelmente, outros que não tiveram sofrimento exterior, se penitenciaram para que desta forma pudessem, junto com Cristo, dar testemunho da fé. É na hora da maior dificuldade que nós testemunhamos a nossa fé. Quando tudo vai bem, até que é fácil ser de Deus, porque daí as coisas são todas compreensíveis. Mas quando tudo é exigente, aí é difícil dar testemunho da fé. E é aí que precisamos estar firmes. Irmãos e irmãs, precisamos a firmeza hoje, não a força, a firmeza, para nos mantermos em pé no trabalho, no temor de Deus e no testemunho de nossa fé. Feche os seus olhos um pouquinho e diga: Senhor, eu estou aqui hoje. Eu quero ser pessoa mais firme. Eu vou perdendo as minhas forças, mas eu não quero jamais perder a firmeza. Eu quero me manter em pé quando tudo quer me derrubar. Eu quero permanecer em pé, Senhor, firme no trabalho, também quando ele é exigente, também quando tem que enfrentar aquelas pessoas que não são fáceis. Dá-me firmeza, Senhor. Dá-me firmeza, Senhor, para que eu me mantenha no teu temor, que eu jamais abandone a tua presença, que eu permaneça diante de ti, temendo a ti sempre. Senhor, que as ocasiões de dificuldade, de provação, de luto, de morte, de perseguição, de incompreensão, de divisão, de destruição, seja a ocasião de eu testemunhar a minha fé. Por isso, dá-me firmeza, porque sem a tua graça eu não dou conta. Ajuda-me, Senhor.